A questão de hoje é aquela que vem com um desabafo meu. Você sabe que de vez em quando eu gosto de desabafar aqui as minhas dores e as minhas angústias existenciais. Pois é, hoje eu vou aproveitar a questão para fazer um breve desabafo, porque quando eu estava na faculdade de letras, em 2010, então 12 anos atrás, olha só, né? Tô velho. Esse ano faz o quê? 10 anos que eu formei. Então, quando eu estava na faculdade de letras, o bendito do professor de literatura, história da literatura, teoria da literatura, não sei o quê, obrigou a gente a ler um livro péssimo e fazer uma prova oral. E a questão de hoje tem a ver com esse bendito desse livro. Chega na vibe. Hoje, então, nós vamos analisar, corrigir e interpretar mais uma questão extra. É a questão 16, que está no caderno laranja e no caderno verde. Ela está no caderno 9 e no caderno 10 do Enem 2021. Essa questão vem substituir qual? Ela está substituindo essa aí, dos linguistas. Os linguistas têm notado a expansão do tratamento informal. Por que ela está substituindo? Porque para a pessoa surda não faz sentido uma questão que foque tanto em questões muito específicas do português, já que a primeira língua da pessoa surda é a Libras, ok? Agora, para a pessoa cega, eu realmente não entendi muito bem por que ela foi substituída, que eu não vejo tanto problema assim nessa questão. Tudo bem, eu acho que ela foi substituída por uma que é até mais difícil para a pessoa cega do que essa dos linguistas. Vamos ver. Tá aí, foi substituída. Olha, não. Você me bota uma lupa, um desenho de uma lupa, numa prova para pessoa com deficiência visual. Tá bom, tá bom. Vamos ver então. Aí nessa, a gente tem então uma imagem de uma lupa. Dentro dessa lupa, a gente está focando, né, uma frase, como se faz um deserto. E depois tem aqui uma palavra que eu não sei o que é. Tá vendo? Que eu não entendi o que é essa anotação, mas é uma anotação que foi feita à mão em alguma coisa. Tá percebendo? Se você conseguir traduzir isso que está escrito aí, coloca para mim nos comentários, que eu realmente, olha aí, eu realmente não consegui entender o que é isso, não. Será que é ciência? Não é ciência aí embaixo? Não, tudo bem. Então, nós temos aqui outras palavrinhas, né? Visto que isso foi tirado de um livro. Tá vendo? E é isso. Vamos ver o que tem depois. Então, essa lupa é uma obra de E. Tesler. Elida Tesler. Desertões. São 1018 fotografias em lupas. Eu vou explicar isso para você já já. Lupas e fotografias, edição de 2+1 PA. 175 centímetros, ou seja, 1,75 m por 1.275 centímetros. 12 metros. 12 metros? É isso mesmo, 12 metros. Grande, né? 2015, detalhe. É grande mesmo, bobeira minha. Tem a foto, eu vou mostrar para você daqui a pouco. Ô, cabeça. Ó, texto 2. Élida, munida de lupas, quer dizer, com lupas, né? Pegou lupas, tesoura e cola. Toca imagens fotográficas recortadas em círculo. Fotos destacam anotações de leitura antiga. Então a pessoa pegou um livro antigo com anotações, tirou foto daqueles pedacinhos do livro antigo, recortou redondinho, recortou em círculo. Ok? Os Sertões é o livro anotado. Esse bendito desse livro que eu tenho um ranço. Os Sertões é o livro anotado. Nada escapa. Nem pontinhos miúdos que resistiram ao desgaste do tempo. Élida guarda numa caixa o que resta de uma edição antiga. Euclides da Cunha vira pó. Élida aponta uma palavra recorrente, antítese. A página impressa precede o escrito. A antítese opõe morte e vida no texto deteriorado. Bom, aí me parece que é sobre alguma foto que deve ter da palavra antítese destacada, alguma coisa assim.
a página impressa precede o escrito. O que isso significa? Que o foco dela não era no conteúdo, mas sim na parte física. O foco dessa Hélida Tesler foi no livro. Poderia ser qualquer livro. Por coincidência, foi Os Sertões do Euclides da Cunha. E vai contando uma história real brasileira. O Euclides da Cunha era jornalista e o livro dele, que era para ser um relato jornalístico, acabou virando um romance. Mas a leitura é muito pesada desse livro, é por isso que eu tenho ranço desse livro, porque o professor fez eu ler o livro inteiro para fazer uma bendita de uma prova oral. Mas é um livro muito denso, de uma leitura muito difícil, com palavras muito difíceis. Para você conseguir entender, você tem que anotar muito no canto do livro, você tem que fazer várias pesquisas. É muito difícil a leitura desse livro. E aí, qual que é o objetivo dela? O objetivo dela é focar no papel, no livro em si, e não no conteúdo dele. É focar naquela pessoa que leu e fez as anotações, o que a pessoa anotou. E aí ela foi tirando fotos de vários pontos do livro e montou uma exposição com 1018 fotos dentro de lupas. Okay? Antes de eu mostrar para você, vamos passar aqui pela referência do texto, né? Então é de Schuller, Guerra de Antíteses nos Desertões, 365. Catálogo produzido na ocasião da exposição de Hélida Tesler. Curadoria Eduardo Veras e Gabriela Mota. Maio 2015, adaptado. Antes de passar aqui para as alternativas, eu vou te mostrar um pouco dessa obra da Hélida Tesler, que é muito legal. Olha aí. Olha as lupas, são 1018 lupas, cada uma com um pedacinho de papel, uma fotografia recortada dentro em círculo, né, o formato de círculo, e cada uma focalizando uma parte diferente do mesmo livro. Alguns exemplos, tá mais de perto aí, né? Então, você vê que nessa aqui, ó, que tá bem aqui, ela tá bem aqui nesse rumo, você consegue ver que tem uma frase lá dentro também, né? Então, foi focando pequenos pedaços. Um outro exemplo aí, olha, que coisa. Muito legal, né? É por isso, é grande mesmo, são 12 metros, sim. E aí o livro, o bendito do livro dos sertões, que o texto fala que vai se deteriorando, que o livro está virando pó, é porque foi desse livro aí que ela tirou as fotografias. Desse livro que está todo acabadinho. Muito bem. Tá igual apartamento de rico, né? Bem acabadinho. Olha só, o que nós temos de interessante aí para a gente observar nesses dois textos. Primeiro, que eu acho que é uma questão muito mais difícil do que a questão que ela substitui, né? Ela substitui a dos linguistas. A dos linguistas é fácil. E essa é bem mais difícil. Então, vamos ver o que pede. A instalação revela um processo de gênese, ou seja, de construção, de nascimento e destruição, fundado em procedimentos de apropriação intertextual. Por que é intertextual? Você já viu trabalhar intertextualidade, que é quando a pessoa ela menciona um texto de outra pessoa? Isso é muito comum em música, isso é muito comum em poesia. Tem até aquela poesia do Gonçalves Dias, né? Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. E aí o próprio hino nacional traz um trechinho, tem outros poetas que fazem versões desse poema, então tudo vai trabalhando na intertextualidade. Ele vai se adaptando, vai pegando trechos do texto de outra pessoa para construir uma coisa diferente. E foi isso que ela fez. Ela pegou o livro para construir uma coisa diferente. Uma outra forma de você olhar para o livro. Não buscando o conteúdo que o livro traz, mas sim o livro, a beleza do papel se desfazendo com o tempo. Por que não é bonito? É claro que é bonito, mostra o tanto que as coisas são efêmeras, né? São passageiras, que passa rápido. Muito bem, então a instalação revela um processo de gênese e destruição fundado em procedimentos de apropriação intertextual que, letra A, atualizam as linguagens e os seus suportes. Olha, ela não está atualizando a linguagem do livro. O livro realmente ele tem uma linguagem bem antiga e bem difícil. Ela poderia ter o quê? Refeito o livro, reescrito o livro com linguagem atual. Seria uma forma de fazer uma apropriação intertextual também. E aí estaria atualizando a linguagem do livro.
Outra forma de atualizar a linguagem é se ela fizesse uma exposição de pinturas ou uma exposição de esculturas baseadas na história que o livro conta. Ela estaria atualizando, mas às vezes trazendo para um contexto mais atual, aí ela estaria atualizando. Nisso aí não, ela só retratou, ela fotografou e exibiu as fotos. Então ela apenas reproduziu aquilo que estava no livro antigo de uma forma mais peculiar. Então vamos riscar a letra A. Letra B. Dinamizam. Dinamizam a crítica acerca da obra literária. Quando você fala em dinamizar, você está falando em o quê? Em abrir, incentivar até a crítica, né? Dinamizar a crítica, deixar aberto para críticas alguma coisa. Então ela não fez isso aí para a gente poder criticar a obra do Euclides da Cunha. Eu critico porque eu detesto o livro, né? Mas ela não fez para a gente criticar a obra, ela fez para a gente ver a obra com outros olhos. Então o objetivo dela não é dinamizar a crítica, não é incentivar a crítica, não é deixar uma abertura para a crítica. Para a crítica ao livro, diga-se de passagem, porque toda obra é para ser criticada, né? Para ser elogiada ou criticada, apontar as coisas boas e ruins. Eu, por exemplo, fui outro dia em 2 exposições em Belo Horizonte, uma exposição espetacular, que eu fiquei assim, encantado com as obras, e uma outra que eu olhei e falei: só isso? O que isso quer dizer? Não entendi coisa nenhuma. Então, acontece. Letra C. Emulam os vestígios do tempo sobre o texto. Emular é simular. Emular é imitar. Você já viu emulador de jogo? Que a pessoa, por exemplo, eu quero emular um jogo de telefone, um jogo de Android, mas eu quero jogar no meu computador. Aí eu instalo um Nox que vai emular o Android no meu computador para eu poder jogar o jogo. Ou se não, um emulador de jogo de, sei lá, de PlayStation, não sei, nem sei se tem. Mas a pessoa deve ter, porque o povo inventa de tudo. Mas aí a pessoa instala aquilo no computador e o computador começa a rodar os jogos. Então isso é um emulador, ele simula uma coisa. Ele imita uma coisa. Então, ela não está imitando os vestígios do tempo sobre o texto. Ela está reproduzindo os vestígios do tempo. Ela está captando, fotografando, retratando os vestígios do tempo sobre não o texto no sentido do conteúdo, mas o texto no sentido do objeto. Então não é emulação nenhuma, não tem nada fictício aí, nada simulado, nada imitado. Letra D. Problematizam a sacralidade do objeto artístico. O objeto artístico seria o livro, né? E está problematizando a sacralidade, tentando falar assim, mas nós não devemos ver o livro como algo sagrado. Acho que não é por esse caminho de problematizar a sacralidade, até porque não é questionado isso. Não é questionada a sacralidade do livro, se a gente deve mesmo cultuar um objeto, que é o livro. Nossa, que cheiro de papel novo, uau! Não tem um questionamento sobre isso. Então, vamos deixar essa na espera, porque isso é meio estranho, vamos ver a letra E. Redimensiona o romance e a sua compreensão. Aí sim, a gente tem alguma coisa que aponta para estar correto. Por quê? Porque ela redimensiona o romance. Ela tira o foco do conteúdo do romance e coloca o foco no livro. Só que ela não pega só o livro e coloca em exibição. Ela capta 1018 pedaços diferentes do livro e coloca em lupas, como se estivesse dizendo para a gente assim, foca nesse pedacinho. Depois foca em outro. E ali fala que nem pontinhos miúdos que resistiram ao desgaste do tempo. Ou seja, tem fotos, provavelmente, que estão retratando só furinhos no papel. E mais nada. Então, sim, existe uma redimensão e também redimensiona a compreensão. Porque ao invés da gente olhar para o conteúdo da obra, nós estamos olhando para o papel, para a finitude do papel. Daquela, às vezes, uma obra original que a gente tem tanto apreço e se perde por aí. Né? Como tanta coisa na nossa história já se perdeu por estar em papel. E se tivesse no digital também, acabaria se perdendo, porque nada é eterno. Então, letra E, redimensiona o romance e sua compreensão. Está correto, sim, porque existe esse redimensionamento de tudo. E a letra D está incorreta,
porque realmente não tem nenhuma problematização da sacralidade. A gente pode até ficar na dúvida, né? Já que está falando do texto, virando pó, não sei o quê, mas não tem nada disso que deixe a gente escolher essa resposta de uma forma mais conclusiva, ok? Ufa, vamos marcar aqui. E aí fica a minha pergunta de sempre para você. Qual questão você achou mais fácil? Essa questão da lupa, essa questão da obra da Hélida Tesler, ou a questão que está na prova de todo mundo, na prova geral, que é a dos linguistas? Na minha opinião, a questão dos linguistas é muito mais fácil. Muito mais fácil. Muito mais fácil. Eu acho que eles podem ter deixado essa questão aí só para não ter que fazer assim. Porque você vai ver que a gente tem essas 5 questões na prova verde e dessas 5, 2 estão na laranja. Às vezes eles pensaram assim, vamos colocar essa na laranja também para não ficar só na verde. Não sei, não entendi. Eu acho que ela não devia estar na prova laranja, né? Na verdade, não essa aí, essa da lupa. Essa da lupa acho que não devia estar na prova laranja. Eu acho que ela mais dificulta para a pessoa que tem deficiência visual do que ajuda. Bora fechar. Se você ainda não se inscreveu neste canal maravilhoso, já clica aí, se inscreve. Olha só, vai aparecer um belo sino. Olha que beleza de sininho. Clica no sininho. Ativa as notificações para você não perder nada. Aproveita e clica no card aí para você pegar todas as aulas, todas as correções do Enem de 2021 da primeira aplicação. Eu não sei se eu deixei mais cedo no vídeo o card, às vezes eu vou falando, acabo esquecendo, mas card agora então para você ver a questão que foi substituída, que era a questão dos linguistas. Se eu já tiver deixado lá no começo, não tem problema não. Tá aí no final também, beleza? Beleza então. Olha só, um beijo para você. Já fiz minhas anotações que eu devia fazer aqui. Eu vou falando e vou anotando coisa, né? Já fiz minhas anotações. Beijo pra você e até a próxima. Tchau, tchau. Fui!